Boa noite a todos. Meu nome é Américo Diniz Carvalho Neto. Eu sou CEO da RSE Consultoria e responsável técnico pela empresa. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e, ao mesmo tempo, externar o prazer de estar debatendo, discutindo e gerando um processo de reflexão e aprendizado conjunto sobre um tema extremamente importante e estratégico para gerenciamento de riscos de processo e gerenciamento de risco de ativos como um todo. Tá? Nosso objetivo, né, vai ser discutir qual a estratégia de considerar, de contemplar as questões de gerenciamento de segurança de processos, né, das análises de risco ao longo dos processos e das fases de projetos de capital. Bom, no primeiro momento, é extremamente estratégico para que o assunto análise de risco, ciclo de análise de risco, ao longo de projetos de capital e mesmo ao longo das plantas e das unidades e sistemas em operação, seja tratado de forma sistêmica. A recomendação principal que nós damos, nesse caso, é que exista uma base única, ou seja, um padrão, um standard, um procedimento que defina qual o conceito, quais as metodologias e como que as ferramentas de análise de risco devem ser aplicadas ao longo das etapas de um projeto de capital. Nós vamos poder discutir um pouco, avaliar um pouco quais as fases de um projeto de capital e como as análises de risco devem ser consideradas ao longo desse processo. Bom, então, como primeiro momento, reforçando, precisamos ter um padrão, né, que suporte tecnicamente, conceitualmente e a nível de requisitos da organização de como deve ser tratado a questão das análises de risco. Porém, acima de tudo, deve-se existir um programa de formação e capacitação eficiente e eficaz que garanta que todo esse conceito, né, o conceito a nível de entendimento do que é o desenvolvimento de um projeto de capital, quais as fases de desenvolvimento de um projeto de capital, a importância de se tratar o assunto análise de risco ao longo do projeto de capital e, ao mesmo tempo, o conhecimento das ferramentas de análise de risco exista na organização. Bom, e, lógico, o segundo item é um reforço do primeiro e de um tratamento sistêmico da questão de gerenciamento de risco na organização, que é definir um processo de governança e comunicação dentro do assunto de desenvolvimento de projetos de capital, contemplando no guarda-chuva maior a implantação do sistema de gerenciamento de risco como um todo na organização. Ou seja, qual o papel, né, do líder da engenharia, qual o papel do PSM líder da organização, qual o papel dos líderes de projeto, qual o papel do profissional de segurança e de segurança de processo nessas etapas. Enfim, é extremamente importante que esse procedimento também contemple essas questões todas de governança, responsabilidades e comunicação. Bom, apenas para reforçar, né, a importância de tratar o assunto gerenciamento de riscos e tratar o assunto de desenvolvimento das análises de risco em projetos como algo sistêmico, nós trazemos para um reforço, né, e uma ênfase de que nós recomendamos e usamos normalmente, inclusive no curso de pós-graduação que a RSE tem já institucionalizado e disponível no mercado, o sistema RBPS, que é o Risk Based Process Safety, coordenado, né, tendo como owner o CCPS, que é o Center for Chemical Process Safety. Porém, é importante destacar, né, que esse sistema ele é composto de 4 pilares principais. O primeiro pilar, comprometimento com segurança. O segundo pilar, entendimento de perigos e riscos. O terceiro pilar, gerenciamento dos riscos. E o quarto pilar, aprendizado com experiência. Quando estamos falando de desenvolvimento de projetos, quando estamos falando de desenvolvimento de alterações, vamos dizer assim, de instalações, alterações de tecnologia, nós estamos falando de uma forma muito enfática, de uma forma muito direta, do pilar, ou melhor, do elemento de gestão de mudanças. Bom, aqui nós vamos fazer uma pequena reflexão
e depois, nos próximos slides, um pouco mais detalhado, de quais são as fases do desenvolvimento de um projeto. O FEL, que é o conceito Front-End Loading, né, a nível de desenvolvimento de projetos. O FEL 1 é um momento onde a organização avalia uma oportunidade, avalia uma opção, né, ou uma ideia, um desenho de desenvolver essa alternativa, desenvolver essa iniciativa para se materializar num projeto. Portanto, o FEL 1 é a avaliação da oportunidade. Nessa avaliação, existem as questões empresariais, questões estratégicas a nível de intenção de crescimento, questões de atendimento, eventualmente, a requisitos legais, etc, etc. Então, é um projeto. O FEL 2, você trabalha a definição das alternativas. Quais as melhores alternativas para se detalhar, para se definir aquele projeto. Indo um pouco mais em detalhes, né? Portanto, o FEL 1 ele se caracteriza mais como um momento, né, de análise do negócio propriamente dito, a viabilidade daquele projeto, a viabilidade daquele negócio. O FEL 2, você, em relação àquela oportunidade ou aquele projeto a ser implementado, qual a melhor alternativa, aquela que vai unir a questão de ganhos e, ao mesmo tempo, custos, né? E nisso define-se toda a estratégia de seleção dessa alternativa a ser desenhada. O FEL 3 é a etapa onde você planeja e desenvolve, constrói, né, como um pacote básico ou um pré-detalhamento, né, o processo como um todo de desenvolvimento, definição das estratégias, especificação do que precisa ser feito para poder detalhar o projeto propriamente dito e que depois do projeto vem a etapa de construção, né, e comissionamento, etc, etc. Vamos ver um pouco mais em detalhes também no próximo slide. Bom, quando falamos de segurança de processos aplicado a projetos, o conceito é um dos conceitos benchmark mundial e um dos conceitos mais importantes atualmente discutidos é o conceito de Inherently Safer Process, que em português chama-se processos inerentemente seguros. Nós vamos ver um pouco do que é esse conceito, do que é a aplicação dessa metodologia e desses conceitos em projetos envolvendo a indústria, envolvendo instalações que eventualmente possuem sistemas que existem, manuseiam, armazenam, transportam produtos perigosos. Bom, o conceito de projetos e processos inerentemente seguros parte do pressuposto que eu devo, na essência do projeto, ou seja, no FEL 2, na definição das alternativas, né, das escolhas da tecnologia, na definição das matérias-primas a serem utilizadas, dos catalisadores, enfim, de toda a base tecnológica ou de como eu vou desenvolver o projeto, eu devo sempre focar, na medida do possível, o menor risco possível. E aí nós vamos ver um pouco esse conceito do que são as estratégias para se conceber projetos inerentemente seguros dentro do conceito de minimização do risco, do perigo ou do risco, substituição daquilo que é mais crítico por algo menos crítico, moderação, ou seja, reduzir aquele nível de risco a patamares que a tecnologia não seja prejudicada e a simplificação dos processos. Isso dentro de um conceito de maior proatividade para menor proatividade. Bom, o que é o conceito e a prática de minimização quando falamos de conceber processos inerentemente seguros? Minimizar significa o seguinte: reduzir, na medida do possível, a quantidade da substância perigosa. Ou seja, se eu tenho um reator ou um tanque onde eu posso ter, na minha unidade, trabalhar com 70% do nível que hoje o projeto está contemplando, se eu puder reduzir essa quantidade de produto perigoso sem comprometer a performance, sem comprometer o processo como um todo, é válido trabalhar nesse conceito de minimização. Por quê? Porque nós vamos, ao reduzir a quantidade dessa substância perigosa, eu estou reduzindo o quê? O potencial da consequência. Ou seja, os alcances, caso ocorra uma liberação acidental,
né, dessa substância perigosa, os alcances e os seus respectivos efeitos, em função dos respectivos efeitos, serão menores. Assim chamamos esse conceito do conceito de minimização. Bom, o segundo conceito significa substituição, é o conceito de identificar, né, materiais e ou substâncias perigosas, críticas, ou seja, normalmente substâncias tóxicas ou substâncias que, ao se liberar, têm uma chance de formação de nuvens explosivas ou grande liberação de, por exemplo, poças, formar poças de produtos que possam entrar em ignição. Então, se eu posso substituir esse material ou essa substância por um produto ou um material com menos perigo, ou seja, com características físico-químicas menos perigosas do que o outro produto, é viável, é interessante, é sempre bem-vindo desde essa concepção do projeto. Até aí, é importante destacar que quando estamos discutindo a filosofia e os conceitos de projeto inerentemente seguros, nós nem estamos trabalhando ainda o conceito de barreiras de proteção. Não estamos discutindo instalação de equipamentos de segurança, sistema de interlock, sistemas de alívio, nada disso. Estamos trabalhando na tecnologia do processo. Daí, chamamos que contemplar esses conceitos de processos inerentemente seguros em essência, é um dos caminhos mais proativos de consideração de segurança de processo dentro do desenvolvimento de projetos de capital. Bom, o terceiro conceito seria a moderação. O que quer dizer isso? É usar condições menos perigosas, né? Ou seja, é realizar aquele processo com as variáveis, vamos dizer assim, se eu puder trabalhar com pressões, velocidades de reação, temperatura menores, eu estarei o quê? Ao trabalhar com essas variáveis que são críticas relacionadas a esses produtos perigosos, com uma menor energia armazenada, né? Caso ocorra um cenário acidental, um desvio, a consequência desse cenário acidental é menor. Então, esse é o conceito de moderação. Tá? E o quarto conceito, que significa simplificação, foca a busca contínua de eliminação de complexidade dos projetos, né? Ou seja, nós fazermos com que os processos ou seja, que os processos de busca de confiabilidade, né? Confiabilidade operacional, confiabilidade humana, minimização das questões do erro humano, etc., pela simplicidade do projeto, considerando que teremos pessoas operando, pessoas fazendo manutenção, etc. Ou seja, quanto mais pudermos simplificar como um todo o projeto, dentro de um conceito de minimização das chances do erro humano, nas tomadas de decisão e na realização das atividades, nós estaremos também contribuindo para termos um projeto mais robusto, um projeto mais seguro na sua essência. Bom, esse slide ele traz um viés técnico, né, um viés de segurança, um viés de gerenciamento de risco, porém um viés extremamente importante de empresariamento. Quando desenvolvemos projeto, e é extremamente importante o profissional de segurança, o profissional de gerenciamento de riscos, conhecer quais são as etapas que ocorre um projeto, né? Então, temos aqui o FEL1, FEL2, FEL3, né? E depois do FEL3, quando temos o pré-design package, né? Vamos para a etapa de detalhamento de projeto e aquisições, então está aqui a engenharia, detalhamento de engenharia e suprimentos. Depois dessa etapa, temos a etapa de construção e, por último, comissionamento, startup e revisão de segurança pré-partida. Enfim, o que esse gráfico quer dizer? Quer dizer o seguinte, que qualquer alteração que seja feita, qualquer mudança que seja feita, quando o projeto está avançado, né? Ou seja, nas etapas avançadas de projeto, primeiro, a influência cai assustadoramente, você não consegue mais promover aquela alteração. Por quê? Porque os custos para você fazer aquela alteração, para você modificar aquele projeto,
eventualmente modificar a própria tecnologia que foi escolhida cá no FEL 2, por exemplo, né, nas alternativas, você não consegue mais, porque avanços contratuais, porque decisões estratégicas foram tomadas, e com isso você, no lugar de ter uma unidade, no lugar de ter um sistema mais robusto a nível de segurança, simplesmente por não contemplar as questões de segurança, as questões de análise de risco no início do processo, nós teremos, e isso não é raro acontecer, nós teremos unidades com níveis de risco extremamente altos e, às vezes, com necessidade de trabalhar, no momento do detalhamento, a instalação de uma série de equipamentos de segurança, uma série de barreiras preventivas de segurança, sistemas de interlock, sistemas de alívio, sistemas de alarme, procedimentos críticos de contingência, no caso de barreiras mitigadoras, sistemas de detecção de vazamento de gases tóxicos e ou inflamáveis, explosivos, enfim. Então, quanto mais não se trabalhar no conceito de processos e projetos inerentemente seguros no início dessa etapa aqui, mais caro e muito mais sujeito a falhas, porque aqui, caso falhe uma barreira, caso falhe um sistema de segurança, nós teremos a liberação desse produto perigoso e ou energia perigosa, no nível de risco, no nível de perigo, melhor dizendo, muito maior do que se eu tivesse inicialmente trabalhado o conceito de ter instalações, de ter processos com um nível de perigo menor. Bom, agora fazendo uma reflexão em cima de quais ferramentas de análise de risco e quando eu devo aplicar ao longo do projeto, então aqui é interessante nós avaliarmos esse quadro em relação a esse, onde a partir do FEL 2, ou seja, depois que concluiu-se a primeira avaliação de investimento, onde não há necessidade de se fazer formalmente um estudo de risco de processo específico. Ali nessa avaliação de investimento você tem outros níveis de outras ferramentas e outros conceitos de avaliação de risco. Você vai avaliação de risco empresarial, avaliação de risco da localização, enfim, tem uma série de outras avaliações estratégicas que são feitas, mas levando-se em consideração especificamente avaliação e aplicação das ferramentas de segurança de processo, a partir do FEL 2, quando eu já tenho o projeto conceitual, já dá para aplicarmos as ferramentas de análise de risco. E aí, nós já podemos, considerando que no FEL 2 nós já temos uma descrição do processo, um conhecimento dos tipos de produto que teremos e uma certa definição, uma definição da quantidade desses produtos, né, por área, por grandes equipamentos, etc., nós já podemos, por exemplo, ter uma ideia, fazer uma avaliação, uma análise preliminar de perigo, né, onde nós podemos, pelo menos, mapear quais os cenários, né, quais os perigos, e já ter de uma forma preliminar a distribuição dos cenários de risco dentro daquela unidade, dentro daquele projeto. Podemos, se formos para avaliação de riscos ambientais, eventualmente já também no FEL 2, já fazer os estudos de impacto ambientais, os relatórios de impacto ambientais. Bom, quando definimos a estratégia como um todo do projeto, definimos a alternativa, já estamos no projeto básico, né? Aí nós já conseguimos, caso o sistema ou caso a unidade, o projeto, seja necessário fazer ou usar a metodologia de RASOP, né? Ou seja, pelas características como um todo do processo, ou seja, se temos produtos perigosos, se temos grande inter-relação entre grandes inventários, se temos muitas variáveis de processo, se temos sistemas de interlock, enfim, aí nós podemos aplicar a metodologia de RASOP, ou caso isso não ocorra, ou seja, se são áreas de tancagem ou áreas que não existem muitas variáveis de processo e muitas inter-relações entre grandes inventários e muitas variações das características dessas variáveis de processo, então nós poderemos também fazer uma revisão da própria APP. Então não é obrigatório fazer RASOP para tudo, isso é extremamente importante. Eu faço RASOP quando o sistema, quando a unidade em si, quando o processo recomenda
que seja feito, seja aplicado uma metodologia, né, onde nós estaremos avaliando as condições, os desvios relacionados a hazard, né, as questões dos perigos existentes e a questão de operability, ou seja, quais os desvios que podem causar também danos, né, prejuízos ligados à continuidade operacional ou danos à performance como um todo de operação. Bom, na fase de projeto básico, também em FEL 3, já dá para trabalharmos o conceito de estudos de consequência. Isso é extremamente importante, eu queria destacar isso aqui. Por quê? Porque na fase de projeto básico, você já fez uma pré-definição de layouts. Definição de layouts, por exemplo, dos grandes inventários e definição de layouts, por exemplo, dos buildings, das instalações, eventualmente de sala de controle, dos encaminhamentos de linha, existência de pipe racks, enfim. Você já tem uma distribuição como um todo, né, de como aquela unidade ou como aquele projeto estará a nível de um plot plan, a nível de uma locação dentro daquela área, e com isso, considerando o estudo de consequência, você consegue identificar para os cenários acidentais, onde eu tenho grande liberação de energia e ou liberação de produtos tóxicos que podem afetar pessoas e ou causar danos a instalações, se a locação, né, e a distância dessas instalações de processo e ou instalações críticas de processo, como esferas, tanques, pipe racks, salas de controle, etc., se essa alocação está adequada. Então, muitas vezes as empresas não fazem o estudo de vulnerabilidade ou o estudo de consequência nessa fase do projeto e muitas vezes, inclusive, não fazem em nenhuma das fases de projeto. Quando a unidade é entregue à operação, quando vai se rodar o estudo de consequência, se identifica uma série de vulnerabilidades, muitas vezes até instalações habitadas, né, que não deveriam estar sendo ali, não deveriam ter sido instaladas naquela local, naquela direção de vento, naquela distância em relação a uma instalação que existe produto perigoso e com grande inventário. Então, a recomendação de se tratar no projeto básico, nessa fase de FEL 3, os estudos de consequência, sem dúvida, gera-se a oportunidade de eliminação de muitos outros custos. E, às vezes, até da inviabilidade de um projeto. Porque depois que você investiu bastante no detalhamento e na montagem, você descobrir que a sua sala de controle, por exemplo, ela está numa área em que, se houver a liberação de um produto, houver uma nuvem explosiva, ocorrer uma explosão, destruir a sala de controle inteira, você vai ter que reprojetar praticamente essa sala de controle inteira, colocando instalações à prova de explosão, e, enfim, com um custo exorbitante, além de trazer, que é o mais importante, uma demonstração, principalmente para o mercado segurador, né, que é extremamente importante quando falamos de indústria, quando falamos de instalações com produtos perigosos, trazer para o mercado segurador a não existência de uma cultura e de um sistema de gerenciamento de risco ao longo do desenvolvimento de projeto. Porque ao você ter uma sala de controle mal locada fisicamente e sem ter sido projetada para contemplar, para resistir os cenários acidentais a qual ela eventualmente pode ser atingida, é uma demonstração explícita de que não existe nem os conceitos e nem uma cultura de segurança de processo. Bom, por fim, nós, então, recomendo que você veja, ficam claro que na fase de FEL 3 é uma fase extremamente importante de realização de análise de risco, e as demais fases, né, por exemplo, na fase de detalhamento do projeto, onde se avança muito mais com as informações das variáveis, informações de inter-relação entre as disciplinas de projeto, instrumentação, elétrica, mecânica, tubulação, civil, enfim. Então, tem que se revisar as análises de risco feitas, né? E, por fim, eu gostaria de fazer um alerta e um destaque extremamente importante, que também as pessoas, às vezes, e as empresas não praticam esse valor, né? Essa ação que é durante a fase de montagem, né? Durante a fase de montagem e pré-operação, onde nós temos um volume de pessoas, né, de parceiras contratadas de diferentes especialidades no mesmo local, exercendo atividade de montagem com diferentes níveis, etc., a realização da APP de serviços, que é a análise preliminar de perigo
de serviços é uma ferramenta extremamente valiosa, que, além de considerar toda a questão física das instalações e o que precisa ser feito, vai avaliar os perigos, né, e riscos das atividades de montagem, mas vai levar em consideração principalmente o seguinte: como que esta instalação, caso ela esteja sendo montada, né, em uma unidade existente ou próximo a uma unidade existente, qual o potencial impacto destas pessoas, desta instalação, desse projeto que está sendo executado, à luz de instalações ou operações que já estão em operação, que já está em fase de produção, estão inventariados. Então, não é raro vermos, né, acidentes em unidades em operação atingirem pessoas de um projeto que está sendo executado e, eventualmente, causar até fatalidades e ou mesmo causar explosões em unidades que existem e estão operando, porque houve um vazamento de um produto, formação de uma nuvem explosiva, e foi encontrar uma fonte de ignição aonde? Num projeto que está a 50 metros da planta ou a 80 metros da planta. Então, é extremamente cuidadoso e importante, nessa fase de montagem pré-operação, a consideração de tudo que foi feito nas etapas anteriores, né, as recomendações dos RASOPs, das análises preliminares de perigo, um estudo e um entendimento de quais são os alcances para verificar para os cenários, eventualmente, tanto dessa quanto pegar os estudos das plantas, das unidades existentes, do sistema existente, para ver se a realização de trabalhos a quente, presença de grandes pessoas naquele local do projeto, é um risco que pode ser, eventualmente, inaceitável para a organização. Bom, aqui a intenção é trazer em detalhes para vocês a tradução mais ou menos do que nós comentamos, né, para ficar um pouco mais didático no slide anterior. Então, aqui nós temos as fases, o FE1 até a entrada em operação, e nós destacamos o que ocorre, né, o que normalmente ocorre numa fase de FE1, né, as margens de acerto, né, a margem de erro de estimativas de custo. Então, quando vamos para estudo, projeto básico, eu não posso ter um erro acima de 10% a 20%, mais ou menos 10%, entre 10% e 20%, e quando vou já para execução, nem se fala, né? Aí já temos que estar com margens de erro abaixo de 5%. E olhe lá. Então, aqui nós marcamos em amarelo os momentos importantes que traduz a reflexão do slide anterior de como eu tenho que estar fazendo as análises de risco, né? Desde o FEL2, né? Desde o FEL2. E fazendo toda a ponderação e aplicando os conceitos de projeto inerentemente seguro, desde quando eu estou decidindo os projetos conceituais, quando eu estou definindo o projeto conceitual relacionado àquela tecnologia ou relacionado àquele processo produtivo que está contemplado no projeto. Bom, aqui esse material, eu queria depois, quem tiver interesse, manda um e-mail, e que nós vamos estar disponibilizando. Aqui é uma forma interessante de qualquer função, qualquer profissional entender um pouco, de uma forma simples, né, o que está acontecendo em cada momento e, eventualmente, qual o envolvimento da área de gerenciamento de risco de processos ao longo da etapa de projeto. Bom, aqui eu quero assim, reforçar algumas coisas que falamos. Então, quando falamos no FE1, em negrito está destacado, não há recomendação na risca de aplicação de uma ferramenta de avaliação de risco de processo nessa etapa de FE1. Como falamos, é mais a parte de avaliações de risco empresariais. No FEL2, análise preliminar de perigo, APP de processo, e como técnica adicional, a depender do processo, a depender do cenário, o que? Análise de vulnerabilidade. Então, qual é a reflexão? Que cenários vão para análise de vulnerabilidade? Esse é extremamente interessante. Então, está aqui, os cenários classificados com severidade crítica e com frequência remota ou improvável devem ser objeto de vulnerabilidade. Por quê? Qual a função do estudo de vulnerabilidade? O estudo de vulnerabilidade, ele visa ratificar a classificação da consequência que foi colocada para o cenário de risco na análise qualitativa, que pode ser um RASOP ou pode ser uma análise preliminar de perigo. Portanto,
O estudo de vulnerabilidade, quando classificamos como crítico uma severidade, se houver, por exemplo, uma subclassificação, seja por questões culturais e ou até por questões de consenso mesmo, na reunião da análise de risco qualitativa, e houve um erro, se o cenário for catastrófico, por exemplo, a depender desse cenário, se ele for para catastrófico, ele pode um catastrófico e remoto, e se houve também uma falha na definição da frequência, esse cenário que antes estava no risco médio, como amarelo, ele pode, de repente, estar no vermelho. Então, se de repente eu tenho um cenário, né, classificado como crítico, crítico e remoto, né? E aí, na análise qualitativa, e houve uma falha, né? Uma falha no processo de classificação de severidade e frequência, então, no erro, o estudo de vulnerabilidade vai me mostrar que o cenário não é crítico, ele é catastrófico, e, de repente, um estudo de LOPA, né, que vai me definir uma retificação da frequência desse cenário, vai me, de repente, mostrar que o cenário não é remoto, não é frequência remota, é provável. Então, quando eu pego um cenário catastrófico e provável, esse cenário cai como um cenário de risco alto, que é um cenário vermelho, ou seja, um cenário dentro de qualquer critério de aceitabilidade de risco, como um cenário não aceito. Portanto, é extremamente importante que nos padrões, nos procedimentos e na própria cultura de realização de análise de risco da organização exista essa prática e essa intenção e essa cultura de uso dos estudos quantitativos de risco como uma forma de aprimoramento, de retificação dos cenários de risco de processo, principalmente aqueles críticos e catastróficos, que são aqueles que possuem produtos perigosos, sejam eles inflamáveis, combustíveis e ou tóxicos, e em grandes inventários. Tá? Bom, no FEL 3, identificamos que fazemos uma revisão ou realização do estudo de RASOP, né? Então, revisão do análise preliminar de perigo e ou realização do estudo de RASOP, se aplicável. Ali é extremamente interessante, nem todos são obrigados a conhecer essa ferramenta, essa metodologia, que é uma ferramenta bem específica, chama-se SIL, né? Safety Integrity Level, onde esta ferramenta, a definição do SIL, normalmente é dado para sistemas malhas de segurança. Sistemas de segurança. Então, se eu tenho um sistema de interlock, se eu tenho uma malha de segurança, eu preciso definir, em função do fator de redução de risco dessa malha de segurança no cenário, ou seja, qual o nível de segurança, qual o SIL, se é SIL 1, SIL 2, SIL 3, enfim, qual o nível, o fator de segurança, o fator de redução de risco, o fator de confiabilidade, qual a confiabilidade requerida que eu preciso nessa malha, em função da importância dela no cenário de risco. Então, é uma metodologia, é uma ferramenta extremamente importante que faz com que, no projeto, na fase de projeto, na fase de pré-detalhamento, eu defina para a estrutura de detalhamento o seguinte: esta malha ela vai ter que ter um nível de confiabilidade 99,9%. Daí, toda a especificação dos componentes, desde o elemento primário ao elemento final, se assim existir, né, deverão atender a esse requisito de nível de confiabilidade requerido. A isso aplicamos a metodologia de SIL. Bom, técnicas adicionais, como falamos, LOPA, a metodologia de LOPA avalia para aquele cenário quais as barreiras preventivas que foram contempladas, né? E se esse cenário, a nível de frequência, atende ou não à matriz de aceitabilidade de risco, seja ela legal, da legislação e ou da própria organização, caso a organização tenha um critério de aceitabilidade de risco e que, lógico, se a legislação tiver, o critério de aceitabilidade de risco da organização pode ser mais rigoroso, nunca menos rigoroso do que um critério de aceitabilidade de risco definido, se assim o existir, por requisito legal. Bom, então a metodologia LOPA ela é aplicada também para cenários onde estão risco médio e onde existe, ao aplicarmos a metodologia LOPA, se existir o risco dessa frequência classificada qualitativamente, ela, por exemplo, no lugar de ser remota, ser provável, no lugar de ser improvável, ela ser remota, por exemplo, aí esse cenário que antes poderia estar classificado como médio, ele vai para um cenário não aceito ou uma categoria de risco não aceito,
o que remeteria a ações e recomendações obrigatórias. Bom, na fase de detalhamento de projeto, veja que é bem interessante, que é um momento onde eu estou ratificando e onde eu estou já consolidando toda a parte técnica, toda a parte de engenharia em relação ao que foi definido conceitualmente e o que foi definido a nível de tecnologia. E as análises de risco anteriores, elas são extremamente importantes, porque na fase de detalhamento, elas simplesmente estarão sendo revisadas. Isso é uma coisa extremamente interessante. Nós temos tido a oportunidade, às vezes, de vivenciar que muitas organizações elas fazem a primeira análise de risco já na fase de detalhamento. Quando na fase de detalhamento já é uma fase onde você tomou uma série de decisões, onde o avanço que existiu no projeto ele já foi tão grande que os custos, ao você realizar uma análise de risco e identificar uma oportunidade de melhoria e ou uma necessidade de implantação de um novo sistema de segurança ou modificação da forma com que foi concebido o projeto, os custos para essa mudança, às vezes, eles são muito grandes e, às vezes, até inviáveis. Então, daí eu reforço a necessidade, né, do processo de análise de risco, iniciar desde a fase de FEL 2, se consolidar de uma forma mais robusta na fase de FEL 3 e a parte de detalhamento, na fase de detalhamento de projeto, é uma etapa onde todas as análises de risco realizadas anteriormente, elas estarão sendo revisadas, né? Bom, aí aqui já vimos que na etapa, né, de montagem, uma técnica obrigatória APP de serviço, já exploramos esse tema, e na fase de pré-operação, também como técnicas obrigatórias, como técnica obrigatória a APP de serviço. Bom, como último slide, nós queríamos fazer uma reflexão com vocês sobre que fatores críticos de sucesso nós enxergamos para, às vezes, o que chamamos fatores influenciadores de performance. Por que algumas organizações não contemplam, não têm a questão de análise de risco dentro da questão de desenvolvimento, dentro do tema, dentro do processo de desenvolvimento de projetos de capital? Bom, às vezes, por não existir, né, ou seja, procedimento que defina os critérios para a realização de análise de risco ao longo de todo o ciclo, que vai desde projeto, né, até desmobilização ou desativação da unidade. Onde, para a etapa de desativação, existem também uma série de análises de risco, existem protocolos de desativação, checklists para se desativar uma unidade ou um sistema de forma segura. Bom, outro fator crítico de sucesso é que essa questão de realização das análises de risco ao longo dos projetos de capital, nós temos que definir que, como requisito básico na organização, para qualquer nova instalação ou qualquer novo projeto, é inaceitável que a área de engenharia entregue um novo sistema, um novo projeto com um cenário de risco alto. Quer dizer, como é que a área de operação vai receber um novo projeto, uma nova instalação, já recebendo um cenário no vermelho? Ou seja, tanto a nível de requisito legal, como a nível, inclusive, de requisito sistêmico e corporativo da maioria das organizações, você já está entregando um projeto não conforme. Então, não é raro as pessoas identificarem que existe um cenário de risco alto, ou seja, no vermelho, depois que essa nova instalação entra no ciclo de análise de riscos do plano quinquenal da organização, se identifica que ou não foi feita análise de risco na fase de projeto, ou ela foi mal feita e não se identificou que aquele cenário ele está no vermelho, ele está num cenário de risco alto. Ou seja, todos os custos, toda a energia, o esforço e os riscos que foram corridos, ficou todo imputado isso à área de operação. Quando o compromisso principal é da área de engenharia, da área de desenvolvimento de empreendimentos, garantir que não existe nenhum cenário de risco alto entregue para um novo projeto ou um MOC, ou seja, uma mudança de instalação ou uma mudança de tecnologia. Bom, uma outra coisa extremamente importante, às vezes as estimativas de custo, os orçamentos do projeto não prevêem a realização das análises de risco. Então, o cara não prevê como uma coisa básica para desenvolvimento do projeto a realização das análises de risco. E aí enxerga que a realização da análise de risco é um custo
indesejado, no lugar de enxergar aquilo como algo estratégico, importante. E aí eu queria destacar, muitas vezes, durante a análise de risco, se identifica oportunidades de redução de custo e aumento de segurança do próprio projeto. Porque, muitas vezes, por desconhecimento, as áreas de engenharia superdimensionam as questões de segurança sem necessidade. Então, tanto para barreiras preventivas como barreiras mitigadoras, ou até definição do nível de confiabilidade, definição do CIO, das malhas de segurança, não é raro chegarmos em organizações de ter 40%, 50% das malhas de segurança CIO 2, CIO 3, porque o pessoal de instrumentação e de automação vai pelo lado seguro, sem fazer uma análise criteriosa da eventual necessidade. O que eleva assustadoramente os custos do projeto e, mais ainda, ao longo do ciclo de vida da instalação, porque uma malha de segurança CIO 2 ou CIO 3, os requisitos de manutenção, a frequência de intervenções para garantir o nível de confiabilidade requerido é muito maior. Então, realizar as análises de risco, prever orçamento, prever estrutura para a realização das avaliações de risco qualitativas, semi-quantitativa e quantitativa no desenvolvimento de projeto, ela, sem dúvida, é uma grande oportunidade de redução de custos, tanto no momento do CAPEX, né, que é a parte toda de desenvolvimento de custos associados ao projeto de capital, como no OPEX, que são os custos relacionados à operação, no médio e longo prazo. Bom, a organização deve assegurar as reuniões de mudança de fases, mas reuniões críticas, rigorosas e formais. A mudança do FEA1 para um FEL2, FEL2 para FEL3, a mudança de pré-design package, ou seja, do FEL3 para o pacote de detalhamento, e por aí vai, tem que ser uma reunião formal, com avaliação, se todas as recomendações, se tudo que deveria ter sido feito na fase anterior para a fase seguinte foi cumprido, etc, etc. A organização deve prever na estrutura do projeto a alocação de um profissional, seja parcial ou full-time, ou constante, com expertise em segurança de processo. Segurança de processo é uma engenharia. Segurança de processo é uma especialidade. Não dá para se achar que profissional que não tem especialização em segurança de processo vai estar fazendo o papel da disciplina de segurança de processo. Não vai conseguir, porque existe uma série de requisitos, existe uma série de conhecimentos intrínsecos no tema e no assunto de segurança de processo, inclusive a questão toda de human reliability, a questão toda de integridade e confiabilidade de ativos, que, sem dúvida, tem que estar contemplado como um todo em PSM, e que, se isso não tiver esse profissional, esses temas não estarão sendo, dentre outros temas, não estará sendo contemplado ao longo das fases de projeto. Bom, na fase de comissionamento deve ser garantido o quê? Que as barreiras de segurança, ou seja, a etapa de comissionamento é uma etapa de ratificação, que o sistema de segurança, que as barreiras de segurança, que os equipamentos críticos para os cenários críticos, de fato estão instalados corretamente, estão instalados conforme definido em projeto, estão sendo comissionados, testados, condicionados de forma adequada. Por quê? Porque desde a fase de pré-startup e partida, serão equipamentos extremamente críticos. Para quê? Para evitar major hazards, major accidents, em momentos extremamente críticos, que são as partidas das unidades. Então, não é raro termos gravíssimos acidentes em partida de novos projetos, em mocks, em partida de mudanças. Por quê? Porque não se avaliou de forma adequada, eventualmente não se checou se as barreiras de segurança que foram previstas foram instaladas ou não. Não é raro identificarmos barreiras de segurança recomendadas em análise de risco anteriores, às vezes válvulas de segurança até, válvulas de alívio, sistemas de interlock, que foram colocados, por exemplo, como importantes, porém, pela necessidade de partida da unidade, etc., estão sendo previstos para instalar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses depois que a unidade partiu. E aí, às vezes, o cenário acidental ocorre durante a partida e você não tem um sistema de segurança, e aí ocorre um grave acidente. Bom, na fase de revisão de segurança pré-partida, assegura que todas as questões de segurança de processo estarão sendo avaliadas e monitoradas as suas implementações. Então, esse conceito, que é o Pré-Startup Safety Review, é uma atividade
que ela sucede à atividade de comissionamento, e a atividade de comissionamento ela é como uma preparação para a revisão de segurança pré-partida, onde um dos itens extremamente críticos na etapa de revisão de segurança pré-partida é a validação da implantação de todas as recomendações, observações, etc., das análises de risco realizadas em todas as fases anteriores ao projeto. Bom, e uma fase, e um fator crítico extremamente importante que está ligado com commit to process safety, ou seja, o compromisso com segurança de processo, é que as lideranças de engenharia, lideranças de operação, onde estará o novo projeto, são e devem ser os responsáveis por garantir a implantação de todas as recomendações, né, e o atendimento de todos os requisitos de segurança de processo na organização. Até a entrega do projeto à operação, o líder de engenharia, o líder do projeto, é o responsável por garantir que PSM, que Process Safety Management, está contemplado, está considerado, que todas as análises de risco foram feitas e que todas as recomendações foram implantadas e assim estarão sendo registradas no book do projeto, que estará sendo entregue ao líder de operação ao receber esse novo projeto, ao receber essa nova unidade. Cabe ao líder de operação assegurar, após a operação segura, etc., etc., garantir que todas as questões de gestão de risco, todas as questões de gerenciamento de integridade e confiabilidade dessa instalação, desse ativo, estarão sendo garantidas ao longo do ciclo de vida dessa instalação. Bom, com isso, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, né? Agradecer a oportunidade de estarmos discutindo um tema estratégico, um tema importante. Isso aqui foi apenas um despertar da importância. É complexo o assunto, complexo, quando eu falo, ele é muito mais profundo, muito mais abrangente, né? Nós nos colocamos à disposição de interagir com vocês, podem enviar perguntas, eu estarei respondendo individualmente ou até colocando no nosso site, né, as perguntas e respostas e contribuições de vocês. E, mais uma vez, agradecemos vocês pelo momento, agradecemos pela participação e anunciamos que, se vocês tiverem interesse, vejam que nós estamos colocando na mídia, né, nos canais nossos do YouTube e também no nosso site. São 3 vídeos que tratamos de um tema também extremamente estratégico para gerenciamento de risco, que é Process Safety Metrics, que são os indicadores de segurança de processo, indicadores proativos, indicadores reativos, já tratando com base na API 754 e no CCPS Guideline, que são benchmarks mundiais e que permitem que nós, ao aplicarmos os conceitos de indicadores de segurança de processo na organização, nós não apenas se fortaleça a cultura de segurança de processo, se forme pessoas com esse conhecimento do que são indicadores e da importância de monitorá-los, mas também nós possamos permitir à organização um empresariamento, né, uma gestão super eficaz na parte de risco e na parte de prevenção de perdas e prevenção de paradas indesejadas de produção, etc. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, boa noite e até um próximo momento. Qual o nome do... Tá, nós vamos estar passando, vamos estar disponibilizando para todos vocês, mas o site da RSE é o r100.com.br, rsam.com.br, e a mesma coisa, se for no canal do YouTube, vocês conseguem, vão ver esse vídeo gravado, nós vamos estar disponibilizando, e para facilitar o processo de liberação, quem desejar, manda um e-mail para nós, e nós poderemos estar disponibilizando essa apresentação também. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e estaremos com uma certa frequência contribuindo, né, com temas interessantes ligados ao assunto gerenciamento de risco e segurança de processo. Obrigado e boa noite.